Olá, meu povo, galerinha mentorizada, você, concurseiro e concurseira, que está aqui comigo nessa aula de avaliação. É isso mesmo. A gente está falando sobre esse assunto de avaliação, sobre esse livro aqui, né? Por que avaliar, como avaliar, critérios e instrumentos. A gente está na nossa aula número 3, o vídeo número 3 desse conjunto de aulas aí que você vai utilizar para mapear esse conteúdo desse livro tão importante na sua preparação. Beleza? Galerinha, é o seguinte, vamos falar agora exatamente sobre o professor e a avaliação. Olha aí, o mestre aí, ó, Dr. Xavier, professor do X-Men, que tanto ensinou, né, pra gente. Então ele está mentalizando aí, tal como mentorizar, está mentalizando para nós aquilo que é importante a ser pensado e trabalhado aqui com vocês. Beleza? Gente, é com muita é, tranquilidade que eu digo para vocês que, ao dominar esse livro aqui, você precisa entender um pouco mais sobre essa relação do professor com a avaliação, tá? Então, é fundamental que você tenha em mente essa questão, essa relação intrínseca, né, entre professor e avaliação. Como que isso se dá? Então, o que que a nossa autora, Ilza Martins Santana, cita para nós? Diz que o professor é um educador. Até aí é muito óbvio, né? A ideia de que o professor é um educador, para nós é muito óbvia, porque traz é, é, elementos, né, e características que são inerentes à vida de um professor, né? À vida de um avaliador, seja quem for. É, você que está pensando, né, em trabalhar com o campo da educação, você naturalmente vai chegar, de repente você dá informação aí, vai chegar a uma fase em que você vai ter que avaliar os seus alunos, porque isso faz parte do dia a dia da nossa relação com o aluno, né, com o sistema educacional, ok? Então isso é fundamental. E dessa relação do professor, né, com o educando, a gente pode tirar aqui uma mensagem, que a educação é um ato essencialmente humano. Então, necessariamente, há uma relação humana entre os indivíduos. O homem precisa do outro para viver. A gente precisa para se realizar, para se construir, né, um mundo melhor em conjunto ali. E este mundo melhor, ele está condicionado aos valores da sociedade, que o homem construiu e reconstrói permanentemente. Então, é uma construção contínua, né? Então, essa relação do educador enquanto agente produtivo e renovador. Perceba que aqui a autora nos apresenta a ideia, né, de que o educador é um agente produtivo e renovador. Que se trabalha ali com o aluno de forma a desenvolver integralmente suas capacidades. Então, ela está dizendo para nós, esse texto aqui também está dizendo, que, de alguma forma, essa aprendizagem ela se processa na interação do indivíduo que aprende com o objeto a ser conhecido. Então, o que ocorre pela ação do sujeito frente ao objeto. Então, diante de uma questão, diante de uma situação, diante de uma relação, diante de um objeto, diante de um desafio. Então, para ter um aprendizado efetivo, é preciso conhecer toda a clientela, que aqui ela está chamando de clientela, mas está falando do público, para se utilizar a técnica adequada, de acordo com aquela realidade interna e externa. Então, tudo isso, gente, é o que a gente chama de construtivismo, tá? Então, essa relação aí de se modificar o objeto e o objeto te modificar. E aqui a gente poderia citar os autores do construtivismo, tá? Os principais. A gente tem Vallon, Henri Vallon, né? Lev Vygotsky, Jean Piaget, né? Então a gente tem aí esses autores que são relevantes para a gente poder pensar, tá bom? Então a avaliação consistirá em estabelecer uma comparação do que foi alcançado com o que se pretende atingir. Então é sempre essa busca, na relação que se tem ali em comparação com o que foi alcançado, que se pretende atingir. É nessa lacuna ali que está trabalhando, né, essa relação do professor enquanto avaliação, né? Então, estaremos avaliando quando estivermos examinando. Aqui ela vai fazer uma distinção, é, mas é importante você lembrar de Lucchesi, que avaliação é diferente de examinar. E a gente vai apontar isso de alguma forma. Porque examinar é um ponto, a avaliação ela vai além, ok? A avaliação ela vai para o que você faz para além do examinar. O examinar está muito no campo da verificação. Então, ela vai dizer que estaremos avaliando quando
estivermos examinando o que queremos, o que estamos construindo e o que conseguimos. Então, ela fala também que não é só verificar, mas também em comparação com o que está planejando, né, enquanto objetivo. Então, analisando a sua validade e eficiência, máxima produção com o mínimo de esforço. Então, ela apresenta, inclusive, o conceito de eficiência. É você poder dar conta daquela demanda com a máxima produção, tendo o mínimo de esforço. Ok? E aí você tem aqui que a avaliação também tem como pressuposto oferecer ao professor a oportunidade de verificar continuamente se as atividades, métodos, os procedimentos, os recursos, as técnicas que ele utiliza estão possibilitando ao aluno o alcance dos objetivos propostos. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: a avaliação também ajuda o professor verificar, checar se está funcionando, qual foi o objetivo que ele traçou para aquele aluno. Porque o objetivo, gente, é sempre alcançado pelo aluno. E a avaliação, ela vai fazer o termômetro, ela vai dizer assim, olha, está funcionando, não está. E o professor também vai se reavaliar. Ele vai se questionar um pouco mais sobre essa dinâmica do que está funcionando ou não. Vai fazer um pouco do que o Xavier está fazendo aqui, ó. Olha aqui. Ó, opa, deixa eu pensar se realmente está funcionando. Então, o professor avalia a si e o aluno, ok? Tudo isso por meio do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele não só avalia o aluno, mas também ele avalia se o método que ele está aplicando está ok, se ele está usando a estratégia correta. Então, também o aluno, né, ao aluno devem ser oferecidas oportunidades de avaliar não somente a si, mas também o professor, o trabalho, as atividades envolvidas. Então, sabe aquela coisa de vamos fazer uma observação, vamos fazer um cheque aqui, né? Vamos fazer uma autoavaliação, vamos fazer uma avaliação da disciplina ao final, para saber se realmente está funcionando, se não está. O que pode melhorar a gente na disciplina? Né? Quais são as suas sugestões para que a gente possa melhorar? Inclusive aqui no Mentorizar, você pode dar sugestões. Eu estou sempre aberto para que você possa me dizer aquilo que está realmente funcionando ou não para você, né? Então, de repente, muito do que a gente melhorou no Mentorizar, gente, foi por meio da avaliação, né? Por meio da checagem com os nossos alunos. Ah, gostaria de ter mais questões, poderia ser assim, poderia ser assado. Então a gente vai trazendo. Um bom professor tem humildade pedagógica para se avaliar. Tá? Então, a avaliação será bem sucedida só após o professor eliminar seus preconceitos. Muitas vezes o professor acha ruim quando o aluno critica. Eu não, eu gosto quando o aluno tem uma opinião, uma sugestão. Porque só quando estivermos em harmonia consigo mesmo, ou seja, o professor ali, né, estabelecendo um clima de fé, de confiança, só assim a gente pode estabelecer uma avaliação, né, por meio desse estabelecimento de um clima positivo, ok? Que o cerca, e o caminhar, né, a passos firmes em direção a metas que serão atingidas através de quê? Vamos ver. Que metas serão atingidas? Como essas metas serão atingidas? Então, elas serão atingidas por meio da articulação de toda a vida escolar em torno da atividade dos alunos. Então, é você buscar essa articulação da vida escolar em torno da atividade dos alunos. Privilegiar a evolução socioafetiva. Aqui tem uma dimensão socioafetiva, que está caracterizada por uma progressão de estágios, etapas construtivas da própria personalidade do indivíduo por meio da orientação pedagógica, que constantemente você vai estar ali preocupado em reinventar, em se reinventar enquanto prática escolar, por meio da base, né, de elucidação das necessidades das próprias crianças, ok? Do favorecimento à constituição de diferentes grupos de trabalho, do favorecimento à constituição de diferentes grupos. Então, você vai favorecer essa constituição de diferentes grupos, a serem considerando as distintas realidades. Da avaliação formativa que terá como pressuposto, olha só, avaliação formativa, pressuposto o acompanhamento. Então, a avaliação formativa ela está muito preocupada com essa ideia do percurso, do processo do desenvolvimento em direção às metas previstas, com base na observação. Você só vai fazer um acompanhamento se você estiver atento, com um olhar clínico ali, né? Fazendo uma reflexão crítica desses desafios que vão estar sendo ali oportunizados, tá? Então, a gente tem aqui agora a relação do aluno com a avaliação. A gente viu, né, que a própria autora ela vai citando essa relação do aluno do professor com a avaliação, e agora a gente vai falar do aluno com a avaliação. Olha a festinha comemorando aí, ó, o aluno. Aluno, quando se junta, é um pouco disso aqui, né? De repente você está aqui na oportunidade de comentar um pouco, mas aluno, quando se junta, ele tende a fazer várias brincadeiras. Alunos nos corredores, quinto ano, então, tá danado. Sexto ano, você que é professora de sexto ano sabe o que eu estou falando, né? Quando esse povo se reúne no corredor, dos bastidores ali, sai da frente, né? Então vamos embora.
O aluno deve cobrar sobre coisas que desconhece. Ou seja, o aluno precisa e ele deve cobrar sobre aquilo que ele não conhece. Então, que não se sabe, né, para que serve e que servirão de prova, né, de sua habilidade ou competência. Então, o aluno deve cobrar sobre coisas que para ele são novas. Tá? Então, o Serge Killing argumenta o seguinte, ó, toda a sociedade humana depende da educação. Assim como a educação depende de todas as dimensões do ser humano. O trabalho em educação que queira atingir a profundidade a ponto de contribuir para uma transformação da sociedade precisa levar em conta essa dimensão da totalidade, de que o trabalho em educação é, contribui para uma transformação da sociedade. Em outras palavras, olha só, o que ele está trazendo para nós aqui? Ele está trazendo o seguinte, ó, indivíduo, educação e sociedade. Ele fala dessa relação aqui direta de indivíduo, educação e sociedade. Você está estudando no concurso da Marinha, lá quando você vai estudar o livro da Maria Lúcia Aranha, né, que foi dado pela professora Bruna, ela traz lá essa dimensão da educação, do trabalho, então acho que é bem interessante você também pensar nisso aí quando você estiver estudando para o concurso da Marinha, tá? Porque são elementos que já caíram em prova, inclusive caiu na prova da aeronáutica, algo parecido com isso aí também, tá? Sarah Hoffman, uma grande autora que traz a perspectiva da avaliação, e a nossa autora aqui, o nosso texto, né, a Ilza Martins Santana, vai citar o mito e o desafio, a avaliação, o mito e o desafio, a partir da Jussara Hoffman. A Hoffman diz o seguinte: a função seletiva e eliminatória da avaliação. A Jussara Hoffman é aquela que traz a perspectiva da avaliação mediadora, ok? A função seletiva e eliminatória da avaliação é responsabilidade de todos. Tá? Então, essa função seletiva e eliminatória. A avaliação na perspectiva de uma pedagogia libertadora, olha quem ela está mencionando, Paulo Freire aqui, ok? Essa perspectiva freiriana. É uma prática coletiva que exige a consciência crítica e responsável de todos na problematização das situações. Então, como uma prática, a avaliação ela tende também a cumprir um papel dentro de uma estrutura social, dentro de uma filosofia da educação, da forma como você pensa a educação. E nesse sentido, ela também pode trazer a problematização das situações. E aqui, gente, pelas mazelas, problematizar aquelas mazelas, as desigualdades, a manutenção do status quo, você pode problematizar isso. Estrutura social. Então, é fundamental ver o aluno como um ser social e político. Então, perceba que tem uma perspectiva da avaliação com relação política aqui, tá? Sujeito do seu próprio desenvolvimento. Então, o professor não precisa mudar suas técnicas, seus métodos de trabalho, precisa, na verdade, né, e eu também preciso, isto sim, né, ver o aluno como alguém, olha só que interessante, é tão difícil, né? E a Marinha, ela faz nas suas provas algo totalmente diferente do que está escrito nos livros, é bem interessante isso também pensar. Ver o aluno como alguém capaz de estabelecer uma relação cognitiva e afetiva com o meio circundante, mantendo uma ação interativa capaz de uma transformação libertadora, que propicie uma vivência harmoniosa com a realidade pessoal e social que o envolve. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: não é só mudar a técnica, tá? Então você precisa ver o indivíduo como na sua integralidade, na sua dimensão afetiva, nas suas outras dimensões. Então, a avaliação só será eficiente e eficaz se ocorrer de forma interativa entre professor e aluno. Ambos começam ali a caminhar numa mesma direção, tá? Em busca dos objetivos. Então, uma avaliação precisa se alicerçar em objetivos claros, simples, precisos, que conduzam, inclusive, à melhoria do próprio currículo. Então, mais um elemento que parece interessante para nós aqui, a ideia da avaliação com o currículo. Parece até óbvio, né, gente? Pensar um currículo é, muito fechado, uma avaliação, a avaliação ela acaba refletindo tudo isso. Então você precisa selecionar situações que oportunizem ao aluno demonstrar comportamentos desejados, certos comportamentos que são desejados, ok? Então é preciso selecionar essas situações aí, tá bom? É isso. É preciso, para realizar uma avaliação coerente com os objetivos educacionais, levar em consideração a necessidade de uma ação cooperativa entre os participantes. Obviamente, você tem ali uma relação cooperativa entre os indivíduos, ok? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, tá? Uma ação coletiva consensual, uma consciência crítica e responsável.
tá? Uma consciência crítica e responsável de todos. Então, é nessa dimensão de uma ação coletiva, de uma busca em que os indivíduos e os participantes eles fazem parte de uma estrutura, de uma lógica, né, educacional, em que há uma coparticipação, a gente vai encerrando esse bloco aqui. Então, a gente vai avançar agora para as definições de avaliação, mas a gente vai fazer isso numa outra aula, porque esse conteúdo de definições de avaliação é um conteúdo tão importante que merece uma aula específica para isso, tá? Então a gente vai entender um pouco mais sobre essas definições de avaliação. Então a gente vai dar uma pausa agora, é o momento de você respirar um pouco, pensar um pouco em tudo que você está fazendo aí, tá? Ó, se você está usando o celular, está distraída, se você está usando o celular para assistir a aula, ok. Mas se você está desatenta na minha aula, isso pode comprometer a sua aprovação. Então se desprenda aí dos ralos da sua atenção para que você possa focar cada vez mais na radiografia desse livro tão importante que cai sempre aí uma questãozinha na prova da Marinha, tá bom? Lembrando que a Marinha ela tem a literalidade. Já se você está estudando esse livro, esse conteúdo para outros concursos, todos os elementos que a gente está trazendo aqui são muito relevantes e importantes para a sua prova, tá bom? É isso. Vamos lá? Mais uma coisinha. Antes da gente ir para a definição das avaliações, eu queria dizer o seguinte: você já avaliou essa aula? Avaliou se essa aula fez sentido para você, se ela não fez? Está fazendo, está construindo ganchos importantes para a sua cabeça? Se não, está fazendo errado. Toda aula precisa de uma avaliação. Então você sempre pode me dar um feedback sobre o que está funcionando ou não. Ah, professor, a imagem estava ruim, o som estava ruim. Olha, eu gostei da forma como você abordou. Você podia trazer mais exemplos? Então, isso faz parte. Temos sempre uma relação de mão dupla aqui, tá? Então a gente pode sempre trocar. Então, por favor, gente, sempre falem comigo da maneira mais tranquila e estou sempre disponível para vocês nos nossos encontros semanais e nos nossos grupos também aí do WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, gente.